Fala, nação! Como é que tá? Vocês estão bem? Pô, depois de ontem não tem como não tá, né? Que chocolate em cima do Vasquinho, né, galera? E hoje a gente vai ouvir aí um pouquinho do que falou o Mauro César Pereira pra Rádio Jovem Pan. E ele que tá lá em Londres, depois de ter participado aí da transmissão da Champions League, né? Comentou lá no aeroporto mesmo sobre a vitória do Flamengo acachapante em cima do Vasco. Vamos ouvir com a gente aí. Bora. Cara, falar do Gabigol, vou falar o quê do Gabriel, né? É só um reserva que entrou no final do jogo, fez um gol quando estava 5-1, tudo resolvido. Teve sua relevância, porque transformou numa placar, numa goleada da história do Clássico. Mas, pouco importa. Cebolinha jogou muito, Arrascaeta jogou muito, outros caras jogaram muito bem. E o Flamengo fez história ontem no Maracanã. O Vasco tá fraco, o Vasco perde o Criciúma, toma goleada. Sim, mas é Vasco-Flamengo, é o clássico. E tá na história do clássico, agora é uma goleada. E foi ontem no Maracanã. Isso não se ignora. Quando alguém, o rival goleia o outro, é porque se foi goleado, tá mal, né? Se tivesse bem, não seria goleado. E assim são todas as goleadas históricas em qualquer lugar do mundo. Aqui na Inglaterra e no Brasil, em qualquer lugar. E o Flamengo meteu essa goleada ontem, isso é que está registrado. São 16 gols marcados e um sofrido nos 5 últimos jogos com 5 vitórias. Um jogo muito ruim contra o Amazonas, e ali tendo antes do gramado muito pesado, a umidade absurda lá em Manaus, como sempre acontece. Mas foi bem contra o Bolívar, 4-0, foi bem contra o Milionários, fez os 3-0 no primeiro tempo, jogou bem contra o Corinthians, aqueles 2-0, dominou o jogo quase que totalmente. E ontem foi 6-1, né? A exceção foi o início do jogo, que o do Vasco não foi ruim, foi até bom. E o belo gol do Verratti, que é um bom atacante, acertou um belo chute. Fora isso, total domínio do Flamengo. O Flamengo não diminuiu o ritmo, continuou em cima do adversário, metendo gol, até chegar ao 6-1, ao placar histórico, né? Mas acho que é uma sequência de trabalho, a coisa vai andando, vai evoluindo. Lições que são aprendidas nas derrotas, correções que vão sendo feitas na equipe. Eu vejo dessa maneira. Acho que tudo isso é um ciclo natural. E o Flamengo vai crescendo, vai evoluindo. O Tite nunca foi um técnico retranqueiro, como falo. Já teve momentos de times mais defensivos, também com material humano que não era tão amplo como esse que ele tem no Flamengo. Mas é isso aí, eu acho que os números falam por si. O time que faz 16 gols em 5 jogos, vence todos eles, sofre apenas um. Esse time não é um time que joga fechado, é um time retranqueiro. Ontem foram 30 finalizações, é um número altíssimo, né? Agora, muita fragilidade do Vasco, né? Porque o Vasco é um arremedo, né? Eu já falava isso, você vai se lembrar, no Campeonato Carioca, quando o Vasco foi eliminado pelo Nova Iguaçu, 3 partidas, perdeu 2, empatou uma que era para ter perdido, que foi massacrado. Foi o jogo que o Léo Jardim foi até parar na seleção brasileira, porque fez 12 defesas, pelo menos 6 ou 7, dificílimas, naquele 1-1, Campeonato Carioca. E ali eu já estava dizendo, o Vasco dessa maneira vai sofrendo o Campeonato Brasileiro, é o que está acontecendo. Já tomou goleada do Criciúma em casa, agora tomou goleada do Flamengo. Agora, o clássico é o clássico. E esse jogo está na história. É um jogo, como diz o Mauro, né, que entra pra história. Né? Entra pra história, o Coelhinho tá pela metade. Vou até tirar um pouco, que tá um calor. Eu tô aqui num calor do caramba desde o começo do programa. Agora, é um jogo que entra pra história realmente. Porque é a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco na história. 6-1. Teve um jogo que o Vasco ganhou do Flamengo de 7-0 na década de 30. Que ninguém nem já morreu, já nasceu, já morreu de novo. O que me consta, não há nenhuma testemunha desse jogo. Ah, não, tem? A gente vai pra um break, hein? A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Vamos botar aqui agora, né, a declaração do Gabigol sobre a partida, sobre esse retorno dele, que disse que que foi o que o Mauro falou, que foi uma entrevista vergonhosa, né? Porque o Gabigol falou coisas que inventaram. Vamos colocar na tela o que disse o Gabigol. Na verdade, eu tô muito bem. Eu acho que depende tudo do ponto de vista que você enxerga as coisas, né? É claro que eu não vou conseguir agradar todo mundo. Também sei que muita gente quer estragar essa relação que a gente tem. Esse é o lado que eu falei. Ninguém quer estragar. O Gabigol tentou estragar. É bom deixar isso claro. Entre o Flamengo e eu. Mas é só você ir para a parte boa, a parte que os meus colegas me ajudam, a diretoria também me apoia. Saem muitas coisas, muitas inverdades na mídia. Eu não posso ficar toda hora negando, senão fica chato da minha parte. O que eu tenho que fazer
é focar nos meus treinamentos, dar o meu máximo, como eu sempre fiz. E quando eu entrar 5, 10, 15 minutos, um jogo inteiro, eu vou dar o meu máximo. É claro que a maioria das vezes, graças a Deus, a gente foi muito feliz aqui. Mas às vezes acontecem coisas ruins. É o que eu falei, depende do ponto de vista, disse o Gabigol. Eu estou aqui para poder voltar, poder ajudar. Quando precisar, eu vou estar pronto. E aí o Gabigol continua, já no próximo trecho, ele diz: já falei o que eu tinha que falar. Quando perguntaram para ele, aí foi quando perguntaram para ele se ele tinha se arrependido de ter vestido a camisa do Corinthians. Aí ele diz: já falei o que eu tinha que falar. Usei várias camisas de time, mas nunca usei camisa do Rio, ou seja, de rivais do Rio. Vasco, Fluminense e Botafogo. Me arrependo, errei. Foi uma coisa sem pensar. Não teve nenhuma intenção. Eu estava tranquilo na minha casa. Todo mundo sabe do meu amor pelo Flamengo. Todo mundo sabe o quanto eu amo jogar aqui. O quanto eu amo jogar para essa torcida. Eu jogo no Flamengo, eu me identifico com o Flamengo. A questão para mim é essa. Eu amo jogar no Flamengo, eu amo morar no Rio de Janeiro, que é o que o Vamp sempre fala. Eu espero ficar aqui por muito tempo. Vocês sentiram firmeza nessa entrevista do Gabigol? Sentiram verdade? Foi forçação? Porque ele fala muito também que tentam tirar a relação dele com a diretoria. Com o time. Sabe quem deu uma entrevista boa ontem? Foi o Gordon. O Marcos Braga. Gostei da entrevista dele. Não sei se vocês viram, você viu? Não. Que ele falou da situação do Gabigol? Sim. Ele não falou nada. Não. Que bom que você gostou, porque ele não falou nada. Isso aí não, pegar no pé não. Vão chegar as propostas. Não, lógico, ele pode chegar que, como o Gabigol fez o gol, os caras vão pressionar ele aí, vai renovar, não sei o que. Ele falou, calma aí. Não, gostei da coletiva dele. Acho que vai ser o Gabigol, ele deu uma declaração tentando jogar pro lado dele. É claro, não teve nenhuma invenção aí, mas a única maneira, o futebol, e ontem isso ficou claro mais uma vez, né? E eu já falei isso algumas vezes no programa. O maior problema do Gabigol não é que vestiu camisa, que fez festa, é que ele não tá fazendo gol. Se o cara faz gol, as coisas mudam. Ontem mesmo parte do estádio já gritou, o Gabigol voltou, enfim. Então se ele, próximo jogo, ele entra, faz gol de novo, depois faz gol, outro, as coisas, aí acaba tudo. E aí vão voltar a falar, será que ele vai renovar, não vai? Primeiro tem esse julgamento, sexta-feira, aí vai determinar muita coisa. Se ele não tiver nenhum grande problema em seguir jogando, ele vai... Aí é o desempenho no campo. E o desempenho dele no campo há um bom tempo não é legal. Se o cara tá mal no campo, essas coisas de fora ganham mais peso. Se o cara tá bem, já teria outro peso. Então, a única maneira da vida dele voltar ao normal ali no Flamengo é ele jogar bem e fazer gol. Não tem outro jeito. É isso que ele tem que fazer. Mas você acha que se ele estivesse fazendo gol não ia repercutir em nada a situação da camisa do Corinthians? Eu acho que repercutiria. Repercutiria, mas uns 80% menos, assim. Acho que muito menos, assim, muito menor. E até um ou outro que fala, tá vendo? O cara tem personalidade, o cara mete gol, ainda vai lá, mete a camisa do outro, não tá nem aí. Acho que a fase dele aumentou muito o negócio. Se ele estivesse fazendo gol, podia ter uma repercussão, um ou outro xingar ele, mas ia ser bem menos. Acho que não ia ter o mesmo peso que teve, não. Você concorda, Mauro? Você acha que se o Gabigol estivesse fazendo muitos gols, a cobrança ia ser menor? Porque eu acho que ia ser grande do mesmo jeito, porque ele mentiu ainda. Eu acho que se ele assumisse, seria muito mais... Ele teria muito mais honra, na minha opinião. Pronto, errei. Agora, ele ainda tentou fazer o torcedor de palhaço, a diretoria de palhaça, falou que era montagem, mas você acha que se ele estivesse voando ia repercutir menos também? Eu acho que ele é um reserva porque não joga nada há 1 ano e meio. A gente fala muito sobre ele. Tem muita gente que merece mais atenção. A Arrascaeta voltou a jogar muita bola ontem. Cebolinha está jogando muita bola, está em grande fase, ótima atuação. O Gerson jogou bem. Tem vários jogadores que merecem comentários, elogios. O Gabigol é um reserva. É um reservaço. Antes dele entrou Bruno Henrique, deixou o dele também. Ele é a última opção do ataque ali. Entrou quando estava tudo resolvido e empurrou a bola para o gol vazio, cumpriu o seu papel de atacante. Agora, para ele merecer destaque, ser protagonista, tem que fazer o que ele não consegue fazer há 1 ano e meio, que é jogar bem. Há 1 ano e meio, repito, 1 ano e meio ele não joga bem. Desde o início do ano passado. Para ser mais justo, quase 1 ano e meio, né? Que estamos ainda no começo de junho. Ele joga bem desde o final de 2022. Se contar o tempo corrido, tem mais de 1 ano e meio, né? Que foi lá em novembro, outubro, né, de 2022, que o Flamengo ganhou os títulos da Copa do Brasil, da Libertadores, depois nunca mais jogou.
Qual foi a grande partida dele? Não teve uma partida boa, uma razoável, uma grande partida do Gabriel desde 2022. Não teve, gente. Então, assim, tá na mídia muito mais por conta de outras questões do que pelo futebol. Agora, tem gente jogando bola no time do Flamengo. E não é ele. Ele é só um reserva caro, mas é um reserva. Aliás, reserva com os 3 últimos técnicos que passaram pelo clube. Será coincidência? Agora, Mauro, você falou da situação, né, dos jogadores que estão jogando. O Cebolinha, eu mesmo falei aqui, que eu já critiquei muito, pra mim é o cara do time nesse momento. Além do Pedro, claro que tá fazendo muito gol. E o Cebolinha já há um bom tempo tá jogando bem. E ontem foi ele que chamou a responsabilidade. Na hora que o bicho tava pegando, foi ele. O Arrascaeta, eu procuro não me iludir muito, sendo sincero. Porque eu acho que daqui a pouco ele joga um jogo, daqui a pouco some de novo, se lesiona. Eu procuro não alimentar muitas expectativas. Agora, o Gerson, que eu acho que é um cara que pode mudar esse time do Flamengo. Porque o Gerson tá voltando a jogar bem, né, Mauro? E a bola sempre passa pelo pé dele. E eu acho que o Tite ali foi malandro, deu a faixa de capitão pra ele. Tipo, ó, toma a faixa de capitão, porque você motiva ainda mais um cara que é importantíssimo. Esse Gerson, tendo regularidade junto com o Cebolinha, com o Pedro, aí sim esse time do Flamengo pode mudar bastante de novo, né, Mauro? A questão com a entrada do Gerson para jogar pela direita, a saída do Luiz Araújo, o Flamengo passou a ter um meio campo mais encorpado. Você falou até daquela fase anterior, do Tite, esses últimos jogos, né? O Flamengo agora tem um meio campo mais encorpado. A bola para abaixo do meio campo, passa mais no pé do jogador, tem menos ligação direta. Acho que essa é uma mudança importante que passa também pela formação da equipe. Né? A saída do Luiz Araújo e a entrada do Gerson, que a gente nem imaginava isso, falávamos sobre isso, quando o Gerson ainda se recuperava da cirurgia renal que ele enfrentou esse ano, né? E que seria a tendência natural ele virar ali um meia pela direita, mais ou menos como era o Everton Ribeiro, um meia que joga pelo lado direito do campo. Quando você tem uma defesa ajustada, o meio campo, com Alan ou Pulga, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, entrosados jogando bem, e tendo Pedro Cebolinha na frente, fica complicado para qualquer adversário. A questão é esses caras estarem ajustados. Quando eles se acertam, quando eles se conectam, quando eles estão bem, é muito forte o time para o padrão sul-americano. Eu acho que a coisa passa por aí. O Gerson, às vezes, é um jogador indolente, distante, frio, pouco combativo, que é o seu grave problema, mas não tem sido assim nos últimos jogos. Pelo contrário. Isso muda completamente também o resultado daquilo que ele apresenta. Então, realmente, a entrada dele acrescentou muito, mas porque ele está conseguindo jogar. Está mais envolvido com o jogo, né? Diferente do Gerson, por exemplo, daquela final da Copa do Brasil. O Flamengo faz 1-0 sobre o São Paulo no Morumbi, ele tem uma oportunidade de finalizar logo depois para tentar o segundo gol, não chuta, perde a bola, e quando o Nestor empata o jogo, ele é o jogador mais próximo do adversário, ele nem sequer dá combate ao jogador de São Paulo, deixa todo aquele espaço para o Nestor acertar um belo chute. Aquilo mostra o quê? Uma final, pouca intensidade, indolência até, distração, não pode ser assim. É diferente do que a gente tem visto em jogos em que ele está disputando, desarmando, dando carrinho, brigando pela bola. É outra história. Quanto a Arrascaeta, não estou falando sobre o futuro, né, expectativas. Estou falando sobre o passado, que foi ontem, né, o jogo de ontem. Jogou muito bem. Fez uma grande partida. Ele errou uma bola ali numa cobrança de escanteio, que jogou no pé do Payet. Mas fora isso, que foi uma falha até meio infantil, uma desconcentração. Estava 1-0 para o Vasco naquele momento ainda. Ele fez uma ótima partida, né, um jogo inteiro. Muito mais envolvido, muito mais participante. E o Pedro fez um gol de peito e deu uma assistência de primeira também sensacional para o próprio Arrascaeta, que finalizou de uma maneira incrível, né? Ele ameaça chutar, deixa quicar mais uma vezinha, aí toca na saída do goleiro, né? O outro também, que depende muito disso, de estar bem fisicamente e ser mais intenso nos jogos. O que eu falei, esses 4, o volante pode variar, Pulgar ou Alan para mim, tanto um quanto o outro, tá? Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, esse meio campo ajustadinho, e tendo ataque com Pedro e Cebolinha em boa fase, os dois, repito, defesa arrumadinha, ajustada, é um time muito forte. Muito forte. E o Tite agora encontrou a formação que faz com que a bola passe mais no meio campo, como tem que ser esse time do Flamengo. Ô Mauro, com a ida do Pulgar para a Copa América e o Alan que se lesionou ontem. O Flamengo confirmou lesão muscular no Alan. Lesão muscular do Alan. Você acha que o Tite improvisa o Léo X de volante, o Felipe Luiz? O que você acha? O Igor Jesus. O Igor Jesus vem e assume ali. Eu acho que ele vai colocar. Bom, galera, isso aí foi o que o Mauro César Pereira achou do jogo, falou alguma coisa a respeito aí do Gabigol.
Mas o importante é que o Flamengo aí tem vencido os últimos jogos, e na Libertadores agora ele pegou o time que ele perdeu no primeiro turno, que foi o Bolívar. E aí, diz pra mim o que você acha. Você acha que o Flamengo vai conseguir fazer um bom resultado no primeiro jogo para chegar lá mais tranquilo? Ou você acha que ele vai passar aperto aqui, ou que o time do Bolívar vai vir retrancado? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Comente aqui no chat. E até a próxima, gente. Até mais. Fui!